Olá, eu sou Isabela Costa, assistente social, atuo na área da educação na Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente estou compondo a diretoria da Regional Leste da ABEPS como representante dos supervisores de campo. Gostaria de começar agradecendo ao convite da comissão organizadora da Semana do Assistente Social da UF. Acho que é muito importante estarmos juntos, mesmo que distantes, né, remotamente, virtualmente, nesse momento de crise sanitária, política, econômica, de ataque aos direitos dos trabalhadores, para defendermos os nossos direitos e também as políticas públicas universais, o SUS e tantas outras defesas que temos feito nesse último período. Gostaria de parabenizar todas e todos os assistentes sociais pelo nosso dia 15 de maio, saudar os discentes, docentes, todos que estão aí acompanhando a programação da semana. Bom, eu fui convidada para falar sobre o estágio supervisionado em serviço social e gostaria de levantar algumas questões que são bem específicas desse contexto novo e desafiador que estamos vivendo. No dia 3 de abril, a ABEPS publicizou uma nota se posicionando sobre o estágio supervisionado em serviço social nesse momento de isolamento social. Quem quiser ter conhecimento está na página, no site da ABEPS e também nas redes sociais. E eu gostaria de levantar alguns pontos que estão presentes nesse documento, que são um entendimento de como que a gente deve enfrentar, né, esse momento. A gente sabe que diante das orientações das autoridades sanitárias, várias unidades acadêmicas, sejam elas particulares ou públicas, estão com as atividades suspensas, suspenderam suas atividades, seja suspendendo o calendário ou adiando o calendário, ou flexibilizando as atividades, substituindo as presenciais por atividades remotas. Nesse sentido, a gente tem dois possíveis cenários que acabam por ferir o que está preconizado sobre o estágio nas diretrizes curriculares, na Política Nacional de Estágio e também no nosso Código de Ética e na Lei de Regulamentação da Profissão. O primeiro caso diante da interrupção da supervisão acadêmica, campos de estágio que continuam com estagiários sendo supervisionados apenas pela supervisora de campo. Isso fere, né, os princípios, as orientações relativas a estágio que nós temos, os normativos, tendo em vista que o estágio se descaracteriza pela ausência de um dos sujeitos. Tem que estar presente, é um processo de totalidade, é um processo de ensino-aprendizagem que tem que estar presente o supervisor de campo, o supervisor acadêmico e o estagiário. E quando há a ausência de um dos sujeitos, esse processo se desconfigura, se descaracteriza. Um segundo cenário possível, que a gente sabe que está ocorrendo em algumas realidades, é da supervisão presencial estar sendo substituída pela supervisão remota, seja ela por parte do supervisor de campo ou por parte do supervisor acadêmico. Isso também se torna problemático na medida em que a gente tem nos nossos normativos que a supervisão direta deve ser feita presencialmente. Inclusive, a gente pode citar a Resolução 533 de 2008 do Cefes, que diz que tem que haver disponibilidade do supervisor de campo para acompanhamento presencial das atividades de aprendizagem. Nesse sentido, a supervisão remota não substitui a supervisão presencial e o processo formativo também fica comprometido. Ademais, nós sabemos de todos os cuidados que devemos ter e que a gente deve, na medida do possível, respeitar o isolamento social. Então, não faz sentido colocar em risco a saúde dos estagiários nesse momento. E também a ABEPS parte de um entendimento de que estágio não é atividade essencial, e reafirma que estágio não é emprego, não é mão de obra precarizada. Estagiário não é para ser mão de obra precarizada. Estágio é formação. Então, nesse sentido, a gente reafirma que todas as atividades de estágio
devam estar suspensas nesse momento de pandemia, de isolamento social. Quando a situação se normalizar e a gente puder voltar às atividades acadêmicas e os governos municipais e estaduais orientarem o retorno das atividades não essenciais, aí a gente pode avaliar o retorno das atividades de estágio. Nesse sentido, reafirmamos, né, o estágio supervisionado como um importante espaço político-pedagógico, tanto para a formação quanto para o exercício profissional, e colocamos, né, que temos que, diante disso, agir com responsabilidade e nos manifestamos nesse sentido pela suspensão, com a manutenção dos termos de convênio e com a manutenção das bolsas dos estagiários, quando esse for o caso. Estamos juntas, muito obrigada. Para mais informações, acessem a página na ABEPS, que temos atualizado os posicionamentos por lá. Abraço!